Em uma pequena vila isolada, cercada por densas florestas e montanhas imponentes, uma lenda se escondia nas sombras, alimentando o medo dos moradores. Diziam que, nas noites sem lua, os espíritos de almas atormentadas retornavam à terra, guiados por uma força sombria conhecida apenas como sussurro. Quem escutasse essa voz estaria condenado a nunca mais sair do lugar onde a ouviu, vagando para sempre como uma sombra, sem direção, sem descanso. Beatriz, uma jovem pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, chegou à vila em uma noite fria de outono, com uma única missão: investigar os rumores que tantos tentavam ignorar. Ela já havia visitado muitos lugares misteriosos, mas nada a preparara para o que encontraria ali. Nos dias que se seguiram, Beatriz conversou com os poucos moradores que ainda restavam, notando que todos evitavam certos lugares, como a velha igreja abandonada no centro da vila. Quando ela perguntava sobre a lenda, os aldeões ficavam pálidos e rapidamente mudavam de assunto. Algo, sem dúvida, os aterrorizava. Beatriz, cética, acreditava que tudo não passava de superstição local. Mas ao vasculhar o antigo arquivo da vila, encontrou um registro histórico que a fez hesitar. Durante o século XVIII, um grupo de monges locais realizaram um estranho ritual de invocação. Eles buscavam invocar uma entidade de poder imensurável, acreditando que a controlariam para alcançar a imortalidade. Mas o ritual falhou horrivelmente. A entidade devorou as almas dos monges e desapareceu no vazio. O ritual nunca foi completamente documentado, mas Beatriz encontrou fragmentos que falavam de um grimório, um livro antigo escrito em uma língua esquecida, a chave para entender o que havia realmente acontecido. Na primeira noite em que Beatriz passou na vila, decidiu investigar a igreja abandonada. Seus passos ecoavam no silêncio da noite enquanto ela atravessava a porta enferrujada e adentrava o local, cujas paredes de pedra estavam cobertas por musgo e umidade. No centro da igreja, um altar em ruínas, coberto por uma camada espessa de poeira, exibia símbolos estranhos riscados no chão. Sua curiosidade a impulsionou a se aproximar. Ao examinar os símbolos mais de perto, ela percebeu que estavam escritos em uma língua antiga e desconhecida. Sem pensar nas consequências, Beatriz tocou um dos símbolos. Instantaneamente, um arrepio percorreu sua espinha, como uma corrente elétrica atravessando seu corpo. Nesse exato momento, ela ouviu o primeiro sussurro, um som baixo, quase inaudível, mas que fez seu coração disparar. Você não deveria ter vindo. Antes que pudesse reagir, um frio gelado a envolveu, e as paredes começaram a vibrar. O sussurro se intensificou, transformando-se em uma voz coletiva que parecia vir de todos os cantos. De repente, o som cresceu até se tornar um grito ensurdecedor. Beatriz caiu de joelhos, tentando cobrir os ouvidos, mas as palavras invadiram sua mente, sem perdão. Você invocou, agora está presa. Aterrorizada, ela conseguiu se levantar e correr para fora da igreja, mas algo em seu interior havia mudado. Durante os dias seguintes, começou a perceber coisas estranhas. Sombras a seguiam, distorcidas e flutuantes. Às vezes, ela ouvia sussurros fracos, como se alguém estivesse a chamando em sua mente. Ela pensava estar perdendo o juízo, mas uma sensação de pressentimento a fazia sentir que não estava sozinha. Uma descoberta perturbadora a aguardava. Enquanto pesquisava mais sobre os mistérios da vila, Beatriz encontrou documentos que falavam de experimentos nazistas realizados durante a Segunda Guerra Mundial. Acreditava-se que o exército nazista havia tentado abrir portais para outras dimensões, e alguns dos locais escolhidos para esses experimentos estavam próximos à vila. Agora, ela compreendia que o ritual dos monges fora apenas o começo de algo muito mais sombrio e antigo, algo que o exército tentara retomar. Em uma noite especialmente sombria, Beatriz teve um pesadelo vivido. Ela se viu em uma sala escura, com um único livro aberto diante de si. O título estava escrito em uma língua ancestral, O Livro das Almas Perdidas. O livro parecia pulsar, como se estivesse vivo. Beatriz sabia que ele continha os nomes das almas que haviam sido condenadas a vagar entre o mundo dos vivos e dos mortos. O mais assustador era que, ao tocar o livro, ela poderia trazer essas almas de volta ao mundo físico. Era isso que os sussurros queriam: se comunicar, escapar de seu destino cruel. Determinada a destruir o livro e acabar com a maldição, Beatriz voltou à igreja na noite seguinte. Ao tocar o grimório, um estrondo ecoou pela igreja, e o altar se abriu, revelando um portal para outra dimensão. De dentro do portal, uma figura sombria emergiu, sua forma enevoada e distorcida. Ela parecia reconhecer Beatriz, e uma voz poderosa ressoou em sua mente, fazendo seu corpo tremer. Você achou que poderia nos destruir.
Mas, na verdade, você é a chave para liberar todos. Num impulso, Beatriz tentou se afastar, mas algo a puxou. O portal se fechou atrás dela, selando seu destino. Sua imagem foi engolida pela escuridão. Ela nunca mais foi vista, mas dizem que, em noites sem lua, pode-se ouvir seu grito distante, perdido entre os sussurros das almas atormentadas, que agora clamam por vingança.